Agora, na página 51, nós vamos estudar a cavidade oral. Quais são as estruturas que fazem parte da cavidade oral? Boca, dentes, língua e um órgão acessório que é o que? As glândulas salivares. Então, nós temos 3 estruturas e um órgão acessório: boca, dente, língua, glândula salivar. Vamos começar pela boca. O que eu vou falar aqui é mais ou menos o que eu já venho falando, tá? Não é novidade para ninguém que tenha assistido as minhas aulas. A boca. A digestão dos alimentos, ela inicia onde? Na boca. É onde tudo começa, é na boca, tá? O livro de vocês diz assim: a mastigação, né? A mastigação, ela ocorre através da boca, que é o início, dos dentes, que faz a maceração, a trituração, e da língua, que produz a glândula, a saliva para umedecer esse alimento, e a língua também empurra esse bolo alimentar para a faringe. A mastigação promove a digestão mecânica, que quebra os alimentos em pedaços menores pela ação dos dentes, que cortam, perfuram, esmagam e moem os alimentos. Quanto melhor a mastigação, menores serão os pedaços dos alimentos sólidos e maior será a superfície de contato com a saliva e, portanto, com as enzimas digestivas. Muitos nutricionistas recomendam que cada porção de alimento seja mastigada por volta de 30 vezes. Durante a mastigação, as glândulas salivares, que são órgãos acessórios, produzem a saliva, um líquido cujo componente mais abundante é a água. A saliva umedece o alimento, facilitando a deglutição. O que é deglutição, pessoal? É engolir, tá? Ele é ir para dentro. Além da água, a saliva contém substâncias. Quais são elas? Amilase, tá? E amido. Então, o que acontece? Quando o papai, a mamãe ou até mesmo o nutricionista, o vovô, né, fala pra gente que a gente tem que mastigar, comer devagar, pra que serve? Para pegar esse alimento, diminuir ele em pedaços menores, para fazer o quê? Para ficar mais fácil a deglutição, engolir. E isso também é bom para ajudar o quê? Na melhor digestão, entendeu? Porque se você mastiga, o mínimo é 30 vezes, só que eu acho que ninguém consegue mastigar 30 vezes uma colher de arroz, né? Tem gente que vai mastigar umas 10 vezes, 15 vezes. Porém, se vocês concordam comigo, se você pegar uma colher de arroz e mastigar ela 3 vezes, o alimento ele vai descer em pedaços maiores e vai dar mais trabalho o quê? Para o organismo digerir, quebrar essas partículas em partículas menores. Por esse motivo que muitas das vezes as pessoas embucham e engasgam. Por quê? Porque são partículas maiores que estão o quê? Descendo, entrando. Então, a primeira estrutura da cavidade bucal é a boca. Ela tem essa função na digestão. A segunda são os dentes, né? Lembrando que nós temos 3 tipos de dentes na boca. Nós temos dentes molares, 4, perdão. Nós temos dentes incisivos, né? Que são esses da frente. Nós temos dentes caninos, que são as nossas presas, que servem para rasgar, perfurar. Nós temos os dentes pré-molares, que estão atrás dos caninos, e os molares, que são bem chatinhos, que estão lá atrás, que esses sim servem para o quê? Para mastigação, para maceração mesmo. O livro de vocês diz o seguinte: dentes são estruturas complexas formadas por diferentes tecidos. A coroa é a parte visível do dente, que é essa parte, né, que a gente vê. A raiz é a região que fica coberta pela gengiva, né? O esmalte é a camada mais externa do dente, lembrando que dente é osso e dente que não tem esmalte, ele não tem cálcio, então existe falta de cálcio, né? O esmalte, ele forma o quê?
faz com que o dente fique mais duro e uma coloração esbranquiçada e brilhante. A gente sabe que um dente ele tem esmalte, um dente ele é saudável quando ele é branquinho e brilhante. Que se ele não tiver brilhante, ele não tem esmalte. Se ele não tem esmalte, ele não tem cálcio. Se ele não tem cálcio, ele não tem proteção. Se ele não tem proteção, ele quebra com facilidade, né? Abaixo do esmalte há a dentina, que constitui a maior parte do dente. A parte interna do dente é conhecida interna por dentro dele, tá? É conhecida como polpa, que muitas das vezes é onde dá as cárie. A cárie, né, é provocada por uma bactéria. A bactéria faz o quê? Come a polpa do dente por dentro dele. Nessa região da polpa existe um conjunto de fibras nervosas responsáveis pela sensibilidade. Então, é lá na polpa, junto com essas terminações nervosas, que a gente tem a nossa sensibilidade ao frio, ao calor, tá? A dor. Então, se a gente sente dor, se a gente sente sensibilidade nos dentes, é aonde? É na polpa do dente, através do quê? Das terminações nervosas. Além de terminação nervosa, lá também existe vasos sanguíneos. Para que existem esses vasos sanguíneos? Para nutrir os tecidos do dente. Tá? Para quem tem livro, no livro tem o formato de um dente e fala sobre todas essas estruturas do dente que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui no livro de vocês é bom ressaltar sobre a dentição humana. Aqui fala que existem 2 tipos de dentições: a dentição do dente de leite, né? E a dentição do dente permanente. A dentição do dente de leite, o dente de leite ele é constituído por 20 dentes, que são o quê? Que quando você completa até 13 anos, você perde todos eles. Então, até 13 anos, o normal é você ter 20 dentinhos. Depois que esses dentinhos de leite caem, nascem os permanentes, que esses não podem ser mais arrancados, que não nascem mais. Aí, de 20 dentes, você passa a ter 32 dentes, aumenta 12 dentes a mais. Tá? Depois dos 13 anos. E são esses dentes que eu falei para vocês. Os incisivos, que são esses de cima e esses de baixo. Os caninos, que são as presas que servem para perfurar, né? Que rasgam, eles são pontiagudos. Os pré-molares, que é depois dos caninos, né? E os molares, que são os chatinhos lá de trás, que esses servem para o que mesmo? A principal função dele é moer os alimentos, tá? Na página 52 fala sobre como cuidar dos dentes, já que ele é uma parte principal do nosso sistema digestório, que ele faz parte da estrutura bucal, né? Eu vou dar uma resumidinha bem resumida mesmo de como, né, cuidar dos dentes. A gente sabe que se não cuidar dos dentes da forma correta, a gente tem o quê? Pode provocar doenças causadas chamada de cárie, né? Que é formada por uma placa bacteriana que aloja no dente e perfura ele e come a polpa do dente toda, né? Fazendo às vezes que você sinta dor ou até mesmo perca o dente permanente. Então, o normal é que a gente faça o quê? Que a gente escove o dente a cada refeição, tá? Como os nossos dentes são bem juntinhos, tanto os molares como os incisivos, né, como os pré-molares, eles são juntos, o ideal é que a gente passe fio, né, para poder retirar restos de comidas que ficam e faça o que? A escovação, né, a cada refeição e antes de dormir. Assim a gente evita o quê? Que forme as placas bacterianas, porque se formar as placas bacterianas, essa placa, ela faz com que o dente ele perca o cálcio. E lembra que eu falei agora há pouco mesmo que se o dente sem cálcio ele fica fraco? Perdendo o cálcio fica mais fácil da bactéria da cárie, né? Ela adentrar no dente e fazer o quê? Roer, comer a polpa do dente, assim fazendo com que haja dor, porque lá na polpa do dente nós não temos vasos sanguíneos e nós não temos os nervos. Então, isso pode levar o quê? A você sentir dor, às vezes você até perder os dentes. Então, cuidando da saúde dos dentes é assim, escovando os dentes, né, a cada refeição,
passando fio e evitando, né, ingerir alimentos com alto teor de açúcar, tá? Porque o açúcar, ele faz o quê? Ele adentra, ele é como um corrosivo, é como soda, ele corrói os dentes. Tudo bem?